Volta, eu estava comentando, né, a respeito de alguns conceitos ligados à internet. A gente já viu o que é a internet, como é que ela opera, como é que os dados trafegam através dela, o que são roteadores, rotas e saltos. Acabamos de ver o que é o modelo de rede cliente-servidor. Vimos também o que eram backbones, né? Até aqui já está, acho que, visto. Então está na hora agora da gente aprender como é que os computadores da internet são identificados. Vocês devem, claro, ter uma visão. Existem, gente, pela visão que vocês têm, no planeta Terra, existem milhões de computadores conectados à internet ou bilhões? O que vocês acham? Hoje em dia, nós teríamos, qual seria mais ou menos a quantidade estimada de computadores conectados à internet? Olha, a estimativa é que sejam alguns bilhões. São muitas máquinas interconectadas. E vocês têm ideia de que cada um desses bilhões tem que ser identificado unicamente? Assim como no Brasil, cada pessoa física tem que ter um CPF, né? Um número que o identifique. Na internet, cada computador tem que ter uma identificação única e exclusiva. Porque senão você envia uma informação para aquele computador e talvez a informação chegue para outro. E isso é inaceitável. Tem que ser garantido que na internet as informações cheguem para o computador que eu quero, não para o outro. Concorda? E isso é garantido através de um sistema de endereçamento. Cada computador tem um endereço, uma identificação. Só que vocês têm que levar em conta o seguinte: atualmente a internet adota dois tipos de endereços. Um tipo de endereço que é formado por números, chamado número IP, e um outro tipo de endereço que é formado por nomes e que passou a ser chamado, assim, genericamente, de domínio. Quer ver? Me ajudem aqui, pessoal. Se você vê numa questão de prova, uma coisa assim, 200.164.7.14. Isso aí é um endereço, sim ou não? Sim, do tipo IP ou domínio? Isso é IP, porque ele é formado por números. E se você visse algo assim, www.terra.com.br, como é que vocês chamam? Isso aqui é um endereço? Sim, também, mas ao contrário do primeiro, ele não é formado por números, e sim por nomes. www é um nome, é uma sigla, terra, com e br. Como vocês chamam isso aqui, portanto? Isso é um domínio, exatamente. Então, são duas formas distintas, mas que têm a mesma função: identificar cada computador, seja ele cliente ou seja servidor. Apesar, a gente vai ver uns detalhes aqui, ó. Já vou adiantar. IP é usado por todos, seja cliente, seja servidor, todo mundo tem que ter. Cada computador da internet tem que ter um número IP único. E domínio, gente, é muito mais usado por servidores. Olha, eu não vou dizer que é impossível, mas é raríssimo um cliente ter domínio. Então, domínios costumam ser usados por servidores e IP são usados por todos, tá? Vamos ver se é verdade. O computador que vocês têm em casa é cliente ou servidor? Me ajuda. É cliente. O computador que vocês têm em casa tem um IP? Para se conectar? Tem, ele tem que ter. Agora, ele tem um domínio? E se tiver, vocês, se puderem, até passem para mim, que eu estou curioso em saber qual é. Qual é o domínio do computador que vocês têm em casa? Acho que vocês vão dizer, não tem. Pelo menos eu não sei. Não tem. Não é que você não sabe, não tem. Ok? Normalmente, computadores clientes não possuem domínios. Isso aqui é reservado principalmente para servidores. Eu não estou dizendo que seja impossível, tá, gente? Até pode um cliente ter um domíniozinho, mas é muito raro, praticamente não ocorre. Tanto que a gente ignora essa parte, tá? Então esse aqui, ó, é para servidor normalmente, e esse aqui é para todos. E vamos dar uma olhadinha, né, alguns detalhes aí que a gente precisa conhecer. Por exemplo, não sei se já está claro, mas o número IP é um endereço usado para identificar cada computador conectado à internet? Sim. Então IP é endereço de computador, tá? Outra coisa, gente, nos dias atuais estão sendo utilizadas duas versões do IP. O IP versão 4, que é a versão antiga do IP,
ela entrou em desuso a partir de 2016, então já faz aí em torno de 2 anos. Faz 2 anos que a versão 4 do IP começou a entrar em desuso, ou seja, num período de 6 anos, começou em 2016 e vai até 2022. Até 2022 o IPv4 vai deixar de ser usado. Mas ele ainda pode ser usado, tá? Ainda é muito usado, na verdade. Mas ele está em processo de... vai ser colocado de lado. E nesse meio tempo, ele vem sendo então substituído pelo IP versão 6, o IPv6, que é considerado então o novo IP da internet e que começou a substituir o IPv4 justamente em 2016. Então, nós estamos vivendo hoje em dia um período de transição. Lentamente, os IPs V4 estão passando a ser substituídos pelos IPv6. Isso para nós é uma encrenca, porque daí em prova, tanto pode cair uma questão sobre IPv4, que ele ainda é usado, quanto sobre IPv6, que é o novo IP e que tem uma chance alta deles quererem cobrar de vocês, né, gente? O que vocês acham? Será que isso desperta o interesse da banca em transformar em questão, já que tem um novo IP que está sendo utilizado? É claro que sim, né? O que eu não sei em relação a vocês é, vocês sabem as diferenças entre um e outro? Se eu mostrasse um IP, aquele ali, ó, 264.714, é IPv4 ou V6? O que vocês acham? Esse é o IPv4, perfeito. Vamos ver como é que é um IP. Então vamos lá, ó, já vamos fazer isso, tá? Quando a gente fala de IPs versão 4, só um detalhe aqui que talvez seja importante falar, não tem algo esquisito, não. Como é que pode pular da versão 4 para a versão 6? Ou seja, cadê a versão 5, né? Resposta, a versão 5 foi rejeitada. Havia um erro de projeto, na verdade o IPv5 existiu, mas quando eles começaram a fazer testes, quando o IPv5 estava em fase de finalização para então substituir o IPv4, descobriram falhas enormes no projeto. Ou seja, o IPv5 falhou. E eles tiveram que cancelar, então, o IPv5, consertar os erros e lançar o IPv6, tá, gente? Moral da história, o IPv5 existiu, mas ele não chegou a entrar em uso, porque tinha falhas conceituais, ele tinha problemas, não poderia ser usado, tá? Por isso que pula, então, da 4ª para a 6ª versão. E quando a gente fala, então, do IPv4, o IP velho, a gente fala disso aqui, ó. Eu vou colocar as regras dele, olha só. Considerando, então, o IP versão 4, ele tem que ser escrito assim, ó. São sempre 4 números obrigatoriamente separados por pontos, tá? Então, faz parte das regras dele. 4 números separados por ponto. Cada númerozinho, gente, pode variar de 0 até 255. Então você vê que os números IPv4, eles aceitam números de até 3 dígitos. Né? Pode ter 1 dígito, pode ter 2 e podem ter 3 livremente. Mas vocês têm que tomar cuidado, porque esses números de 3 dígitos não vão até 999. O limite máximo é, me ajuda aí? 255. Então tem que ficar atento, se eles botarem um IP com um número acima de 255, está errado. E às vezes a gente não lembra disso, não percebe, né? Fiquem atentos, ok? Outra coisa, cada número desses consome 8 bits. O que é uma coisa meio curiosa, porque quem não está muito habituado, né? É assim, gente, ó, vou dar um outro exemplo de IP. 196.7.23.1. Vocês concordam que isso aqui seja ou não um IPv4 válido? O que vocês acham? Sim, totalmente válido. São 4 números separados por ponto. Nenhum deles está fora do limite, entre 0 e 255. Perfeito. Aí é o seguinte, apesar de nós seres humanos, visualizarmos os números em base decimal, números em base 10, o computador não vê assim. O computador vê tudo em binário. Então, por exemplo, o 196, ele veria como algo assim, 100101110. Aí o 7 seria 00000111. Ok? O 23 seria, sei lá,
0001, 01001, sei lá. Então, na prática, gente, nós humanos vemos o número IP na forma de números em base 10. O computador vê em base 2, em base, base binária, né? Somente com bits, zeros e uns. E cada númerozinho desse, independente dele ser um número curto ou um número maior, ele sempre consome, ó, não sei se daí vocês conseguem ver, mas eu tentei fazer direitinho. Vocês concordam que aqui tem 8 bits, 8 zeros ou uns? Exato, então cada número do IPv4 sempre consome 8 bits. Só que tem um detalhe, quantos números são? 4, né? Então 8 bits vezes 4, você tem 32 bits de comprimento. Vocês podem agora dizer assim, mas isso é importante? Isso é importante. É o tipo de coisa que eles colocam em prova e raramente um candidato que não tenha se preparado bem acerta. Dificilmente. Guardem, tá? Se vocês puderem. Quando se fala em IPs V4, ele é sempre formado por um endereço no total de 32 bits. Né? Ele é composto interno. Você não vê esses 32 bits. Isso aí é para o computador trabalhar. Na verdade, o computador ele transforma os bits em números decimais para vocês e nós podermos entender o número melhor. Então, tem a visão humana e a visão da máquina. O computador enxerga o número assim, né? 32 bits formados, então, por zeros e uns. E se a gente usar um pouquinho de matemática, como os números binários aceitam 2 estados, 0 ou 1, você tem como calcular o número de combinações. Que é assim, gente, 2, porque é 0 e 1, né? São 2 dígitos, elevado à quantidade de casas. É cálculo de combinações, que dá aproximadamente 4,2 bilhões de combinações. Conclusão, se eles cobrarem de vocês em prova, usando o IPv4, quantos números diferentes a gente consegue formar? Olha, aproximadamente 4,2 bilhões de números. Quantos computadores tem hoje em dia no planeta conectados à internet? A estimativa é de que em 2016 haviam em torno de 4 bilhões. Em 2016. Então faltava pouquinho para estourar a capacidade do IPv4. Por isso, gente, em 2016 entrou em uso um novo tipo de IP. Porque se nada fosse feito, em pouco tempo a internet está crescendo. A cada dia que passa tem mais computadores se conectando, novos celulares e tudo mais, né? E cada um desses equipamentos tem que ter um IP diferente. Só que o IPv4 é limitado, ele só tem essa capacidade aqui, ó. Então, se nada tivesse sido feito em 2016, hoje em dia, nós iríamos tentar entrar na internet às 8 horas da manhã e poderia vir uma mensagem: desculpe, volte outra hora, não tem um IP disponível para você entrar na internet. E aí você ia ficar esperando e aí as pessoas iam reclamar. Mas que bom que os órgãos que controlam a internet detectaram isso em tempo e lançaram, então, o novo IP, né? Vocês podem só me ajudar aqui? Como é que chama o IP novo da internet? IP versão 6, exatamente. Vocês já viram como é que é um IPv6? Bom, é assustador. A palavra é essa. Dá uma olhada aqui, o IPv6 é um exagero. Isso é um IPv6. Comparem, né? Um IP michuruca, o IPv4 é modesto, é pequenininho e tal. É fofinho até, talvez, né? Comparado com o IPv6, que é um bruto aqui. Vamos ver como é que seriam as regras, então, gente, do IPv6. Ó, fazendo uma comparação aqui. IP versão 6. Ao contrário do IPv4, que são 4 números de 8 bits cada um, o IPv6 são 8 números de 16 bits cada um. Então, 2, 4, 6, 8. Cada númerozinho desses, nem vai caber aqui direito, consome 16 bits. Então, você pode ver que é o dobro, né? O IPv4 são 4 números de 8 bits. O IPv6 são 8 números de 16 bits. Ok? Só de olhar para essa forma, então, gente,
Vocês acham que existem mais ou menos combinações de IPv6? Muito mais. Mas é o dobro? Tipo, aqui eram 4,2 bilhões. Como aqui aparentemente dobrou, de 4 dobrou para 8. De 8 bits cada um dobrou para 16 bits. Então, em vez de 4,2, são 8,4 bilhões? Não, é bem mais, eu já vou mostrar ali para vocês. E tem algumas regrinhas a mais, olha só. Para formar o IPv6, cada númerozinho desse, eu acho que vocês já estão vendo ali, eles são separados por 2 pontos. Então, na prática dobrou de novo. Aqui era 1 ponto, aqui são 2. Acho que vocês podem usar isso como uma forma de facilitar, lembrar na hora da prova, né? Tudo que normalmente o IPv4 tem em 1, ele tem em dobro. Ó. São 4 números, dobrou para 8. 8 bits, 16 bits. 1 ponto, 2 pontos. Pode ser que ajude. De qualquer maneira, tem que tomar cuidado com o seguinte agora. Cada númerozinho desses, gente, pode variar de 0 até, e agora é que vem a parte chata, FF. Eu vou pedir que vocês me ajudem a tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, os números dos IPs V6, eles podem ter de 1 dígito a até 4. Você pode ver, ó, 1 dígito, aqui tem 2, aqui tem 3, e aqui tem 4, né? 4 é o limite máximo. Mas tem um agravante. Os números ali, eles podem ser formados por letras e números. É o que a gente chama de sistema hexadecimal. Vejam aí se vocês conhecem isso. O que é o sistema numérico hexadecimal? É que ele trabalha com números de 0 a 9. Se vocês puderem, me ajudem aqui, ó. De 0 até 9, quantos números tem? Tem 10 números. Agora, da letra A até a letra F, quantas letras tem? Quantos dígitos tem? Tem 6. Portanto, são 16 símbolos para você trabalhar os números, né? Para você montar um número. E esse sistema é chamado, então, de hexadecimal. Com 16 símbolos, ao contrário do nosso sistema humano, que é decimal, só tem 10 símbolos para a gente formar números. Aqui, você pode usar de 0 a 9 e de A até F sem problema nenhum, que é acho que dá para ver aqui, né? 34 é número, ACF2, ó, misturou letra com número, 9, BC1, 8752, D3CA2, FE1D. Agora, uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado é que a última letra é a letra F. Então, né, gente, vai que caísse numa prova assim, isso aqui é um IPv4 válido? Eu vou fazer bem rápido aqui, 3, 4, 5, D4G, 1, 7, para ir mais rápido, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Pronto, vai bem rápido. E aí, o que vocês acham? É um número IPv6 válido? Não, por quê? Por causa disso aqui, ó. A letra G extrapola, ele é F no máximo, né? Não poderia ter. Então, notem que o IPv4, o V6, ele tem essas particularidades. Você tem que montar um número com 8 casas, né? 8 dígitos, 8 números, na verdade. Cada número desses aceita de 1 dígito até 4 e podem ser misturados números e letras de A a F. É o que é chamado padrão hexadecimal, tá bom? Um último detalhe, gente. Como cada número desses no IPv6 consome 16 bits, vocês seriam capazes de calcular qual é o comprimento em bits do IPv6, então? Bom, seriam 16 bits vezes 8, né? 16 vezes 8 dá 128 bits, que é uma das coisas que eles vão acabar cobrando de vocês. Guarda que dá tempo ainda, tá? IPv4, ele tem o comprimento de 32 bits, isso é terrível, não é bom, assim, não é agradável, eu sei, né? Eu pedi para vocês guardarem na memória. Mas acho que é um bom aviso que eu dou, uma boa dica. Isso aqui é bastante frequente cair em prova, tá? IPv4, portanto, tem o comprimento 132 bits.
calculando 2 a 32 dá 4,2 bilhões de números de IPv4 diferentes. E o IPv6 ele é bem mais longo, são 128 bits, e portanto 2, que é binário, elevado a 128ª potência, olha o número de combinações que dão. Não sei até se um dia na vida vocês já pararam para imaginar um número desse tamanho, gente. São 340 decilhões de combinações. É um número que a gente não pronuncia todo dia, né? Vocês têm ideia do que vem a ser um decilhão? Acho que talvez não. Vocês não devem nunca, talvez, ter tido a necessidade de parar para pensar. Mas vamos pensar aqui rapidinho. Quer ver? Ó? Se a gente for pegando números e fazendo eles crescerem. Você começa, digamos, com milhões. Milhão. Depois vem o quê? Bilhão. Daí vem o quê? Trilhão. Aí vem o quatrilhão. Que acho que até aí, pra gente, é tranquilo. Bilhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Tranquilo. O que vem depois do quatrilhão? Vem o quintilhão. Depois vem o sextilhão. Aí vem o septilhão, que é 7. Aí vem o octilhão, que obviamente é 8. O enetilhão, que é 9. Aí chega o decilhão, que é 10. E aí você chega ao decilhão, que é 11. Estão entendendo? Mas imagine, 11 lá na estratosfera, né? São 340 decilhões de combinações. O número, ele é suficiente para que, não sei, né, se vocês concordam, mas será que um dia no futuro, pelo menos num futuro de vida, será que vai ser necessário criar o IPv7? Porque o IPv6 esgotou? O que vocês acham? Não, não mais, né? Acho que eles deram esse chute, gente. Fizeram bem mais comprido, porque é bastante caro trocar de IP na internet. Vocês podem ter uma ideia, o impacto que causa fazer uma alteração global na internet, né? Equipamentos eletrônicos, softwares, os próprios usuários vão ter que... Os usuários até nem tanto, mas equipamentos eletrônicos e software têm que ser todos readaptados, né? Para um sistema novo. Então isso é bastante caro. Eles fizeram bem exageradão para não ter que mexer, provavelmente nunca mais. Na minha opinião, não será necessário criar o IPv7, porque o IPv6 esgotou as suas possibilidades. Né? É bem improvável que isso aconteça, né? E mesmo que venha a acontecer, a gente já não vai mais estar aqui, concorda? Se um dia esse IPv7 acabar aparecendo, vocês já passaram no concurso, e aí não precisa se preocupar. De qualquer maneira, né, das coisas aqui importantes, eu acho que deu para ter uma noção, é um assunto perigoso, gente. Tem bastante coisa que eles podem transformar em pergunta, né? Desde o significado do nome aqui, versão 6, versão 4, até esses detalhamentos, ok? Tá legal. Dá tempo ainda? Olha só, pelo que vocês interpretam de um número IP, é verdade essa frase? Na internet, cada dispositivo precisa ter um IP exclusivo, não podendo haver IPs duplicados? Certo ou errado, gente? Certo. Cada equipamento conectado à internet é obrigado a ter um IP diferente. Por isso que tem que ter muitos números, né? É necessário que cada computador possua um IP distinto. E aí vem a pergunta que não quer calar, que agora eu acho que vocês vão se surpreender. Quer ver? Na opinião de vocês, quando um celular é fabricado, quando um notebook é fabricado, ele sai de fábrica com um IP já gravado dentro do aparelho? Sim ou não? O que vocês acham? Quando eu vou a uma loja e compro um celular novo, um celular, um smartphone que acessa a internet, se para ele acessar a internet ele precisa ter um IP. Portanto, é natural a gente imaginar assim, celulares e computadores saem de fábrica já com um IP gravado dentro do equipamento? Sim ou não? Não. Essa é a resposta que vocês vão ter que dar na prova, se eles cobrarem. Então, gente, o meu computador não tem um IP. Quando eu desligo o aparelho, ele perde o IP. Enquanto ele está desligado, o celular também, ele não tem IP nenhum. E nem precisa, porque ele está desligado, eu não vou precisar, né? Mas quando você liga e entra no sistema operacional, se você quiser que ele entre na internet, ele vai precisar ter um IP? Sim ou não? Sim, ter um IP é obrigatório. Sem IP, sem internet.
Então me diz agora, como é que o meu computador ganha um IP? Da onde vem? Como é que funciona isso? Então a resposta está aqui. Existe dentro do sistema operacional, dentro do Windows, dentro do iOS, dentro do Android, dentro dos sistemas operacionais, existe uma tecnologia, na verdade é um protocolo, chamado DHCP. É o primeiro protocolo de internet que a gente precisa dominar. Se vocês não sabem ainda, dá uma olhada aqui. DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. Ou você pode traduzir ao pé da letra. Protocolo de configuração dinâmica de dispositivo. Host é o nome que a gente dá a cada dispositivo que pode acessar a internet. Então, o celular é um host, o notebook é um host, um computador de mesa é um host. Um computador, um dispositivo que acessa a internet, tá? O DHCP é um protocolo que configura automaticamente, dinamicamente o teu dispositivo. Portanto, você tem um celular. Se ele está desligado, gente, ele não tem IP. Mas quando você aciona o aparelho, liga e entra no sistema operacional, o protocolo DHCP vai emprestar um IP para o teu aparelho. O DHCP ele não age sozinho. O DHCP age dentro da rede em que você está. Então, assim, vamos fazer um exemplo prático. Você estava em casa com o celular desligado, tá bom? Mas assim que eu sei que não é normal a gente fazer isso, mas para que a história dê certo. Você estava em casa, dormindo lá, e o teu celular você deixou desligado. Quando você acordou pela manhã, você liga o aparelho. E claro, na tua casa vocês têm Wi-Fi, vocês têm acesso à internet. Assim que o aparelho entrou no sistema operacional, o DHCP solicitou na rede da sua casa um IP para ele poder se conectar. O DHCP, junto com o roteador da sua casa, emprestam um IP para o aparelho. E enquanto você estiver em casa, o aparelho é identificado, então, por esse IP. Mas, 8 horas da manhã, vocês resolveram sair de casa. E quando vocês se afastaram da residência, o sinal Wi-Fi morreu. Assim que o sinal morre, aquele IP é devolvido para a sua rede doméstica. E então, o teu celular agora, tecnicamente, fica sem IP e sem internet. Mas digamos que vocês vieram de casa para cá. Vocês têm a senha do Wi-Fi aqui da sala? Tem. Assim que vocês vieram subindo a escada e se aproximaram da sala, o aparelho que já tem a senha do Wi-Fi aqui cadastrado, via DHCP, solicita um novo IP. Então a rede agora aqui da sala emprestou um novo IP para vocês, gente. Mas a dúvida é, o IP que você tinha em casa e o IP que você tem agora, enquanto está aqui na sala, são iguais? Sim ou não? Não. Eles mudam de rede para rede. Então, quando a gente trabalha com um dispositivo móvel, portátil, que a gente leva conosco, quando você está em casa é um IP, quando está no shopping é outro IP, quando vai para o aeroporto é outro IP, quando vem para a área de estudo é outro, né? Vai para a empresa é mais outro, ele vai trocando de IP. E o que eu tenho medo no dia da prova é se eles cobrarem. Como é o nome da tecnologia que troca o IP para você e você nem sente? Como é que chama? DHCP. Então guarda bem que esse protocolo ele não é muito famoso, não é muito conhecido, mas ele tem uma chance alta de ser questionado, né? Em outras palavras, vamos botar aqui, qual a função do DHCP? Ele fornece, me digam depois se vocês estão de acordo com isso, tá? Fornece um IP a um dispositivo automaticamente, né? O legal do DHCP é que é tudo dinâmico, você nem percebe, você sai de uma rede e vai para outra, ele troca de IP e você não teve que fazer nada, tá? Então, gente, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, pensando numa questão de prova. Um celular, um notebook, um computador de mesa, eles podem trabalhar com IPs dinâmicos? Ou seja, IPs que são substituídos
dinamicamente, à medida que se troca de uma rede para outra? Pode ou não pode? Pode. Mas eu também poderia trabalhar com IP, quer ver, ó? IP dinâmico é via DHCP, ok. Posso trabalhar também com IP fixo? Vamos imaginar uma situação coerente para isso. Em vez de pensar num celular ou num notebook, que são dispositivos móveis, portáteis, você leva com você para outros lugares, imagine um computador de mesa. O computador da sua escrivaninha no local de trabalho, lá onde você trabalha, na empresa. Aquele computador nunca sai de lá. Então, seria eventualmente viável e interessante, já que o computador nunca é removido da empresa, fixar um IP para aquele dispositivo, mesmo que ele seja desligado e ligado de novo, sempre que ele retorna, o IP que ele vai trabalhar é sempre o mesmo? Seria interessante? Para a empresa porque se aquele computador é identificado sempre pela mesma numeração, a empresa vai ter uma facilidade maior de controlar aquele computador, né? Sempre que for detectado, ó, alguém acessou a internet através desse IP. O IP é daquela máquina, porque nunca muda. É mais fácil de controlar. Então, é um caso em que se trabalharia com IPs fixos. E no caso de se trabalhar com IP fixo, daí você não usa o DHCP. Aí você tem que fazer de forma manual. Por isso que boa parte das pessoas não se arriscam, porque envolve um conhecimento maior. Mas é possível, tá, gente? Se cair numa questão de prova. É possível configurar manualmente um IP para uma máquina? Sim. E o que vai acontecer nesse caso? O que vai acontecer é que aquele IP nunca vai mudar. Mesmo que você desligue e ligue de novo, ele retornará sempre com um IP fixo. Um IP que fica reservado para ele. Onde é que se costuma usar IP fixo? Nas empresas com computadores fixos, né? Computador que não sai do lugar. Quem é que trabalha com IP dinâmico? Bom, normalmente para uso pessoal e normalmente dispositivos móveis, né? Dispositivos portáteis. Que aí você leva com você e ele troca o IP sozinho. Resumo então, me ajuda aí, ó. Quantos tipos de IP existem? Tipos, eu não estou falando versões. Tipos de IP, 2. IP dinâmico e IP fixo. O que é preciso fazer para o IP dinâmico funcionar? Habilitar o DHCP no aparelho. Você vai lá no Windows, ou no iOS, ou no Android, e diz, eu quero IP dinâmico. Uso o DHCP. Pronto, ele vai fazer o trabalho para você. Ou eu posso trabalhar com IPs fixados, e aí nós é que temos que fazer o trabalho. A gente vai lá e cadastra um IP. Nesse caso, gente, me dá uma resposta aqui, ó. Se eu tenho que cadastrar manualmente um IP fixo, eu posso inventar um IP ou eu tenho que saber o IP que eu posso utilizar? O que vocês acham? Tem que ver o IP válido dentro da rede e aí você fixa aquele IP para você. Mas você não pode inventar um IP, porque daí pode, claro, não funcionar, tá? Portanto, trabalhar com IP fixo é mais complexo, envolve mais conhecimento. Normalmente um técnico de informática que costuma mexer com isso. E para as pessoas mais normais, assim, digamos, né, entre aspas, mais normais, em geral se trabalha com IP dinâmico, tá? Última coisa que eu vejo como possibilidade de se transformar em questão de prova. Quando um usuário habilita no seu equipamento o DHCP, o IP pode mudar mesmo que ele esteja na mesma rede? Por exemplo, eu estou em casa, eu não saí de casa. E eu estava com o meu computador ou celular ligado. Então ele tem um IP. Aí eu vou lá e desligo. Espero aí em torno de 1 minuto e ligo de novo. É possível que o IP mude para o aparelho? Provavelmente vai mudar. Cada vez que você liga e desliga e liga de novo, ele dá um novo IP. Tá? Então, gente, ó, pode ser que para alguns de vocês seja até uma notícia meio surpreendente. Nenhum equipamento sai de fábrica com um IP reservado. Eles não têm IP nenhum. Você é que tem que decidir uma forma de obter o IP. De forma automática ou de forma manual. Né? De forma automática ele troca de IP e você nem percebe. E aqui ele vai usar sempre a mesma numeração. Tá joia? Então tá, acho que é isso. Deixa eu só ver qual é o assunto da próxima parte. Quer dizer, ficou alguma dúvida aí também antes, né? Então, tudo bem. Então na próxima, o que eu estou vendo aqui tem... tem 4 minutos, dá pra usar assim. Vamos lá, gente, olha só.
O IP, pelo que vocês... Agora, eu acho que agora vocês sabem mesmo, a partir da aula de hoje. O IP é o único tipo de endereçamento de computadores possível? Sim ou não? Não. Existem dois tipos de endereçamentos que podem ser utilizados. É verdade que o IP é obrigatório. Um computador sem IP não entra na internet, né? E o IP, portanto, é usado tanto por clientes e servidores. Mas existe um tipo de endereçamento alternativo. Ele é chamado de domínio. Não é obrigatório e nem todos os computadores o utilizam. Esse aqui é usado por servidor, tá? Servidores. Vamos lá, é o domínio que eu de cara já gostaria de pedir que, se vocês puderem guardar na memória, guardem associado, ó, domínio tem tudo a ver com o protocolo DNS. Me ajudem aqui se vocês puderem, ó. DNS, gente, significa Domain Name System. Vocês concordam que o significado seria sistema de nomes de domínio? Que eu sei, lendo pela primeira vez, eu acho que isso ali não se explica muito fácil, né? Ele não é muito intuitivo. Vamos tentar entender aqui, ó. Se eu tivesse um endereçamento assim, 192.164.7.41, isso aqui é domínio ou é IP? Isso é IP, ok? E vocês concordam que o IP é um sistema de números? O IP basicamente trabalha com números, né? Então ele, em outras palavras, seria chamado de um sistema numérico de endereçamento. Agora, www.globo.com, vocês sabem, isso aqui é um exemplo de domínio. E domínios são sistemas de nomes, ó. Ele trabalha com nomes ao invés de números. E aí vem a principal razão. Por que vocês acham que inventaram o domínio, gente? Por conta de que os IPs são muito difíceis de você memorizar. Vocês não acham? Qual que é mais fácil guardar na memória? Números ou nomes? Palavras? Eu acho que vocês com certeza vão responder que esse aqui é mais fácil. E é exatamente isso. A ideia da criação do domínio, do DNS, é que ele é mais fácil do usuário lembrar e de guardar na memória também, né? Além de ser mais fácil também na hora de escrever. E, portanto, ele passou a ser adotado como uma opção. Se as pessoas quiserem acessar a internet sem ter obrigatoriamente que lembrar o IP de um servidor, você pode alternativamente digitar o domínio. Dá um Enter e um protocolo vai fazer o serviço para você. Esse protocolo é o DNS, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Em linhas gerais, domínio é considerado também um tipo de endereço que serve para localizar e identificar um computador na internet, né? Só que os domínios utilizam nomes em vez de números. Quem usa número é o IP, quem passou a usar nomes, né, são os domínios. Detalhe, aqui dois exemplos de domínios, vocês estão bem acostumados com isso. Então, se vocês virem numa questão de prova assim, nem perdeu, isso aí é um domínio, né? Quando é só a parte dos nomes separados por ponto, domínio. E um detalhe, gente, antes que vocês saiam então, toda vez que nós digitamos um domínio, o computador não está pronto para funcionar. Assim, ó, se eu digito um domínio como esse, globo.com, só isso não é necessário para que o meu computador cliente solicite alguma coisa ao servidor da Globo. Quando é digitado um domínio, é necessário encontrar o IP correspondente. A cada domínio existe um IP associado. Isso é chamado de registro. Então, quando alguém registra um domínio, www alguma coisa, ele fica associado a um IP daquele servidor. De maneira que quando você digita isso, alguém localiza o IP para você. Que é essa a razão. A gente não quer ficar guardando na memória isso. A gente digita isso aqui e alguém que se vire para encontrar o IP para nós. Quem faz esse serviço é chamado DNS. Ó. O protocolo DNS é então o responsável pela tradução de um domínio em um IP. Eu sei que vocês estão doidos para sair, nem que fique para a volta então, mas me digam se pelo menos vocês entenderam. Ó. Se cair alguma questão associada ao protocolo DNS, tenta lembrar.
Ele é responsável por encontrar o IP dado um determinado domínio. Você digita isso e o DNS encontra o IP para você. Isso é chamado de tradução, tá? Tradução de domínio. Então, vamos fazer o seguinte, né? No meio do caminho agora não dá mais para... Na volta a gente finaliza, tá bom?